Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Características do Remanescente. Nas últimas semanas, temos abordado o tema O Remanescente. No final, esses são aqueles que permanecerão firmes quando toda a terra se curvar diante da besta. Eles sofrerão rejeição, pressão e perseguição, mas eles escolherão a verdade. Todos seguirão a multidão, mas o remanescente seguirá a voz de Elohim. Eles guardarão os mandamentos de Elohim. E o dragão se enfureceu contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Elohim e têm o testemunho de Yeshua. Apocalipse 12, 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14, 15. A grande questão é, o que caracteriza o remanescente? Primeiro, eles fugirão para o deserto porque são obedientes às instruções de Yeshua. Yeshua fez uma advertência clara a esse respeito. Quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, na sua santidade, quem lhe entenda? Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Mateus 24, 15 ao 19. Ao longo da história bíblica, vemos que os remanescentes sempre tiveram que fugir e abandonar tudo que possuíam para sobreviver ao que estava por vir. Isso se aplica a Abraão, Noé, Ló, Rebeca, para citar apenas alguns, e será assim também no fim dos tempos, mais precisamente no início da grande tribulação. E quando no fim dos tempos os remanescentes não aceitarem o sinal do anticristo e fugirem, parecerá que estão completamente loucos e reagindo de forma exagerada. Assim como Noé, que entrou na arca, e Ló, que deixou uma cidade aparentemente segura. Mas os remanescentes confiarão em Yah e partirão rapidamente. Segundo, eles perseverarão até o fim. Yeshua confirma isso em Mateus 24, verso 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Aqui não está escrito quem crê, mas quem perseverar até o fim. Isso significa nada mais do que eles não desistirão e não farão concessões. Isso difere muito do que é ensinado hoje. A salvação é alcançada através da perseverança e do sofrimento. E os remanescentes sofrerão destinos diferentes. Alguns morrerão como martírios. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Elohim e do testemunho que deram. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foi dada a cada um deles uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que como eles também seriam mortos. Apocalipse 6, 9 a 11. Os outros irão para a prisão durante 10 dias e depois morrerão. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis aflição por 10 dias. Sede fiéis até a morte, e dar-vos-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 8 a 11. E o terceiro grupo passará 3 anos e meio no grande êxodo no deserto. Mas a mulher fugiu para o deserto, onde Elohim lhe preparou um refúgio. Ali ela será sustentada com alimentos por 1260 dias. Apocalipse 12, verso 6. Terceiro, eles passarão por perseguição, isolamento total e ataques à sua fé, mas resistirão e perseverarão. Eles entendem uma coisa: seguir Yeshua nunca foi fácil. Quarto,
Eles não se deixam enganar por falsos profetas. E Yeshua respondeu e disse-lhes: cuidado que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Porque, continua Yeshua, se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, para, se possível, enganar até os escolhidos. Mateus 24:24. Isso significa que os sinais e as seduções serão tão poderosos que até mesmo os eleitos quase poderão ser seduzidos, se fosse possível. E por que os eleitos não podem ser seduzidos? Eles têm o dom do discernimento espiritual e conhecem a palavra de Elohim tão bem que não caem em falsificações. Eles colocam a verdade acima de tudo. Os sinais e milagres sobrenaturais serão tão extraordinários que serão sedutores. E o pior é que a sedução já está em ação. Falsos profetas prometem aos crentes coisas que Yeshua nunca prometeu. Riqueza sem perseguição, graça sem confissão de pecados, etc. O remanescente reconhece isso claramente. São pregados sinais e maravilhas sem a cruz, prosperidade sem perseguição, ser levado para o céu, sem uma compreensão correta do fim dos tempos, de que o caminho após a grande tribulação levará a Jerusalém. O remanescente percebe tudo isso, porque vê que esses ensinamentos sedutores contradizem a palavra de Yeshua. Quinto, eles não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, verso 11. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Mateus 16, 25. O medo da morte não controla o remanescente. Nisso, eles se diferenciam das outras pessoas que fazem de tudo para evitar a morte. E é exatamente para isso que o sinal do anticristo será usado. Só se pode sobreviver se o tiver. Aceite-o e viva. Recuse-o e morra. A grande maioria das pessoas aceitará o sinal do anticristo, mas o remanescente não. Eles temem a Elohim mais do que aos homens. E a sua coragem para vencer não vem deste mundo, mas de Elohim, o Eterno. O remanescente estará totalmente isolado da sociedade. Mas eles escolhem isso em vez de trair Yeshua. Pois eles sabem que esta vida é passageira, mas a eternidade é eterna e o que importa é estar do lado certo. Sexto, por quem eles serão traídos? Então eles vos entregarão à aflição e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, verso 9. O mundo vai querer criar paz e unidade, e o remanescente será visto como um problema, um agitador, um obstáculo, e por isso será traído. A mídia os rotulará como extremistas radicais. Os líderes religiosos os chamarão de fanáticos equivocados. E assim como Yeshua foi traído pelo beijo de Judas, eles serão traídos por aqueles que fingem amá-los. Mas o remanescente não ficará surpreso com isso. Assim como o mundo odiou Yeshua, eles também serão odiados. Sétimo, espiritualmente falando, o remanescente está bem acordado e observando enquanto o mundo dorme. Quando olhamos ao nosso redor hoje, vemos muitos que se distraem sem parar com diversões, esportes, política, etc. Oitavo, todas as nações odiarão o remanescente. E todos vocês serão odiados por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Nono, o sistema da besta exige adoração. O remanescente não o adorará. O sistema da besta não é apenas político, mas também religioso. A imagem da besta exige adoração, e o sinal do anticristo está diretamente ligado à adoração. Isso não é novidade, é algo que permeia toda a história. Os crentes eram perseguidos ou mortos se não adorassem o poder dos ídolos. Quando no final
o mundo inteiro se prostrar diante da imagem da besta, o remanescente não o fará. A rejeição do mundo não é uma maldição para o remanescente, mas sua confirmação. E aqui entra em jogo o plano de proteção de Elohim, como já mencionado. Mas a mulher fugiu para o deserto, onde Elohim lhe havia preparado um refúgio. Ali ela será sustentada por 1260 dias. Apocalipse 12, verso 6. Que todos sejam ricamente abençoados.